Olá, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Daniel, sou coach vocal, sou professor de oratória, sou graduando em fonoaudiologia pela Unifatesc. Hoje nós vamos falar sobre algumas características de oratória, sobre algumas propriedades para uma boa fala e uma boa comunicação. Então nós vamos começar falando sobre a ênfase. O que é a ênfase? É a energia da fala e a vitalidade das palavras faladas. A gente tem que ter uma colocação muito correta da sílaba tônica. E o primeiro passo da ênfase é porque a gente tem que colocar vida, força e vida nas palavras onde estão a sua tônica. Assim como a palavra tem a sua sílaba tônica, em que existe uma frase de palavras e exigências com maior ênfase a serem enunciadas. Sílaba tônica, então, por exemplo, felicidade. Então a gente coloca sempre no felicidade. O segundo parâmetro que a gente coloca quando a gente estuda oratória é a entonação, que seria, na verdade, a linguagem, a música da linguagem. Então, cada palavra tem sua entonação certa, sugerida pelo seu significado. E a verdade melódica da entonação tem por finalidade facilitar a compreensão, para que a gente tenha uma boa ênfase, né? O terceiro tópico que que eu gosto de colocar nos cursos é sobre a questão da pronúncia. Propriamente dito, é a articulação que dá clareza e nitidez à palavra. É a ressaltando uma boa articulação, que isso faz melhorar e ressalta todas as qualidades da voz. Sempre em fundamentos, elementos fundamentais, vogais, consoantes e sílabas. A gente tem duas observações a dizer. Uma pronúncia defeituosa advém razões sempre físicas ou psicológicas. A voz determinada tem uma própria personalidade de quem realmente fala. É, por exemplo, se eu falar se estamos alegres, ou tristes, ou apressados, ou seguros, a gente vai ter uma reação perante a isso. Então, a primeira identificação desse comportamento é transmitida pela voz. Então, você fala assim com a pessoa, a pessoa está triste, né? Você consegue identificar, a pessoa falou, oi, aquela voz morta, sem entonação, sem ênfase, sem vida, né? Aí você consegue identificar através da emoção dela o que tá passando naquela voz. A gente fala também que voz também é um tipo de identidade. E a segunda observação, para uma boa dicção, a gente tem que aprender a técnica do ato respiratório. O que é? Inspirei, pausei. Então, inspiração, pausa. A quarta regra, a quarta propriedade, a gente chama de velocidade ou agilidade. É quando a velocidade que tem que ser empregada na fala. Rápida, muito rápida, lenta, muito lenta. Então, cada orador, cada pessoa que tem a capacidade de usar essa velocidade, cada assunto terão sua velocidade própria e vão depender da capacidade de respiração, da emoção, da clareza da pronúncia e da mensagem transmitida. Alguém dizendo passou rápido como a luz, é evidente que essa velocidade será maior que o normal. A quinta propriedade, a gente tem que ter uma questão que muitas pessoas pedem em cursos de oratória, que é a expressividade. Que expressividade e emoção são dois polos que estão totalmente interligados. Então, quando a gente fala de expressividade,
dentro de vários aspectos, é bom para a expressividade dedicadas às palavras dentro da frase. Dentro da frase, a gente tem que atentar para as palavras. O que está sendo dito? Cada palavra possui uma ou mais sílabas importantes. Lembrando, vogal, consoante formam sílabas. Assim como cada frase possui mais ou palavras importantes dentro da pronúncia, mais ou menos acentuada dessas sílabas ou palavras, a mensagem poderá ser outra. Se você fala, eu estou feliz, a pessoa vai entender realmente você está. Se você falar, eu estou feliz com entonação, é diferente. Então podemos dizer, por exemplo, sábia, sabiá, sabia. Olha que diferença em entonação. E a última propriedade é sobre a questão de intensidade e altura. É preciso a gente exercitar e variar sempre a intensidade sobre a questão da voz do forte ou fraco. A voz precisa encontrar a altura adequada, aguda ou grave, para não irritar os ouvintes. Então a gente pode falar assim: se eu estiver falando para jovens, eu posso falar um pouco mais médio agudo aqui no misto, posso. Se eu quiser ter um pouco mais, uma voz mais robusta, eu posso usar a voz mais grave. Ou eu posso manter um tom mediano. Então, a voz é um veículo sempre fundamental no transporte da mensagem que, portanto, requer cuidado para não prejudicar a sua comunicação. Espero que com essas dicas vocês tenham obtido um conhecimento de clareza na questão da fala. Se você gostou, você curte, escreva seu comentário, compartilhe para outras pessoas que desejam melhorar a sua performance, a sua comunicação durante o seu dia a dia. Se quiser, se inscreva no canal para que você possa ganhar as notificações dos próximos conteúdos que vão ser postados aqui. Um grande beijo, forte abraço, gratidão.